Capítulo 25. O difícil caminho. Inquestionavelmente, existe um lado escuro de nós mesmos que não conhecemos ou que não aceitamos, e isso devemos levar à luz da consciência e este lado tenebroso de nós mesmos. Todo o objetivo de nossos estudos gnósticos é fazer com que o conhecimento de nós mesmos se torne mais consciente. Quando temos muitas coisas em nós mesmos que não conhecemos nem aceitamos, então tais coisas nos complicam a vida espantosamente e provocam, na verdade, toda sorte de situação que poderiam ser evitadas mediante o conhecimento de si mesmo. O pior de tudo isso é que projetamos este lado desconhecido e inconsciente de nós mesmos em outras pessoas e então o vemos nela. Por exemplo, as vemos como se fossem embusteiras, infiéis, mesquinhas e etc., em relação com o que carregamos em nosso próprio interior. A gnose diz sobre este particular que vivemos em uma parte muito pequena de nós mesmos. Significa isso que nossa consciência se estende só em uma parte muito reduzida de nós mesmos. A ideia do trabalho esotérico gnóstico é de ampliar claramente a nossa própria consciência. Indubitavelmente, enquanto não estejamos bem relacionados com nós mesmos, tampouco estaremos bem relacionados com os demais, e os resultados serão conflitos de todas as espécies. É indispensável chegar a ser muitíssimo mais consciente para consigo mesmo mediante uma direta observação de si mesmo. Uma regra gnóstica geral no trabalho esotérico gnóstico é que quando não nos entendemos com alguma pessoa, podemos ter a certeza de que está em si mesma coisa contra a qual é preciso trabalhar em nós mesmos. O que se critica tanto nos outros é algo que descansa no lado obscuro de nós mesmos e que não se conhece nem se quer conhecer. Quando estamos em tal condição, o lado escuro de nós mesmos é muito grande. Porém, quando a luz da observação de si ilumina esse lado escuro, a consciência acresce mediante o conhecimento de si mesmo. Esta é a senda do fio e da navalha, mais amarga que o fel. Muitos a iniciam, mas são muito raros os que chegam até a meta final. Assim como a lua tem um lado oculto que não se vê, um lado desconhecido, assim também sucede com a nossa lua psicológica que carregamos em nosso interior. Obviamente, tal lua psicológica está formada pelo ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo. Essa lua psicológica carregamos elementos inumanos que espantam, que horrorizam e que de modo algum aceitaríamos ter. Cruel caminho é esse da autorrealização íntima do ser. Quantos precipícios, que passagens tão difíceis, que labirintos tão horríveis. Às vezes, o caminho interior, depois de muitas voltas e reviravoltas, subidas horripilantes e perigosíssimas descidas, se perdem em desertos de areia. Não se sabe por onde segue
e nem um raio de luz nos ilumina. Sendas cheias de perigos por dentro e por fora, caminho de mistérios indizíveis, onde só sopra um hálito de morte. Neste caminho interior, quando um crê que vai muito bem, em realidade pode estar indo muito mal. Neste caminho interior, quando um crê que vai muito mal, sucede que pode ser que esteja marchando muito bem. Nesse caminho secreto existem instantes em que já nem sabemos o que é bom e nem o que é mal. O que normalmente se proíbe, às vezes resulta que é muito justo. Assim é o caminho interior. Todos os códigos morais no caminho interior saem sobrando. Uma bela máxima ou um formoso preceito moral, em determinado momento, pode converter em um obstáculo muito sério para a autorrealização íntima do ser. Afortunadamente, o Cristo íntimo, desde o próprio fundo do nosso ser, trabalha intensivamente, sofre, chora e desintegra elementos perigosíssimos que em nosso interior levamos. O Cristo nasce como um menino no coração do homem, porém, à medida que vai eliminando os elementos indesejáveis que levamos dentro, esse Cristo vai crescendo pouco a pouco até converter-se em um homem completo.